Você já se perguntou por que o Brasil foi escolhido como o coração do mundo, pátria do Evangelho? Esta profecia espírita, revelada através de Chico Xavier, não é apenas uma bela metáfora. Por trás dela existe um plano espiritual meticulosamente elaborado, que começou a se desenrolar após um evento conhecido apenas pelos estudiosos mais dedicados. A data limite de 20 de julho de 1969. Naquele dia histórico, enquanto a humanidade celebrava a chegada do homem à Lua, algo muito mais significativo acontecia nos planos superiores da espiritualidade. Os mentores espirituais da Terra concluíram uma avaliação crucial sobre o progresso moral da humanidade. O resultado dessa análise determinou não apenas o futuro imediato do planeta, mas especificamente o papel que o Brasil desempenharia nas próximas décadas. A designação do Brasil como coração do mundo não foi aleatória nem sentimental. Representa uma estratégia espiritual cuidadosamente planejada, baseada em características específicas do povo brasileiro que o tornam ideal para uma missão transcendental. Nossa miscigenação racial, nossa tendência natural à tolerância religiosa e nossa capacidade de síntese cultural foram identificadas como elementos essenciais para o que estava por vir. Mas o que exatamente os mentores espirituais viram no Brasil, que não encontraram em outras nações? A resposta está na nossa formação histórica única, marcada pela fusão harmoniosa de diferentes tradições espirituais. Indígenas, africanos e europeus não apenas se misturaram etnicamente, mas criaram um sincretismo religioso que permite a coexistência pacífica de múltiplas crenças em um mesmo território. Esta capacidade de harmonização não é casual, é o resultado de séculos de preparação espiritual. Desde o descobrimento, espíritos missionários têm reencarnado em solo brasileiro, trabalhando silenciosamente para desenvolver essa característica peculiar de nosso povo. Cada geração contribuiu para formar a mentalidade brasileira atual, preparando-nos para um papel muito mais grandioso do que podemos imaginar. Essa preparação espiritual do Brasil intensificou-se dramaticamente após a data limite. Os planos superiores perceberam que a humanidade havia falhado em alguns aspectos importantes de seu desenvolvimento moral, mas identificaram no Brasil um potencial único para liderar a transição para uma nova era de consciência espiritual. O que começou então foi um processo de aceleração da missão brasileira. Emmanuel, o mentor espiritual de Chico Xavier, revelou que após 1969, houve uma reorganização completa das estratégias espirituais para o Brasil. Grupos de espíritos especializados foram designados para diferentes regiões do país, cada um com objetivos específicos: fortalecer a caridade, desenvolver a mediunidade, expandir o conhecimento doutrinário e, principalmente, preparar lideranças espirituais para os tempos vindouros. Se você observar atentamente, pode notar como o espiritismo brasileiro cresceu exponentially após os anos 70. Não foi coincidência. Centros espíritas se multiplicaram, médiuns surgiram em todas as regiões, literatura espírita se popularizou e uma rede invisível de trabalhadores do bem começou a se articular nacionalmente. Cada um desses eventos fazia parte do plano maior para estabelecer o Brasil como centro irradiador de luz espiritual. Mas a missão vai muito além da expansão doutrinária. O Brasil está sendo preparado para ser um exemplo prático de como diferentes povos e culturas podem conviver harmoniosamente sob a égide do amor cristão. Nossa diversidade não é um acaso, é nossa maior força. Em um mundo cada vez mais dividido por conflitos étnicos e religiosos, o Brasil emerge como demonstração viva de que a unidade na diversidade é possível. Os mentores espirituais identificaram que as próximas décadas serão cruciais para o planeta. Crises ambientais, sociais e morais desafiarão profundamente a humanidade. Nesse cenário, o Brasil precisará estar preparado para oferecer não apenas recursos materiais, mas principalmente um modelo de sociedade
baseado na fraternidade e na espiritualidade prática que caracteriza nosso povo. O aspecto mais fascinante desse plano espiritual é como ele opera simultaneamente em múltiplas dimensões da realidade brasileira. Enquanto vemos crescimento econômico, desenvolvimento tecnológico e transformações sociais, há uma dimensão espiritual trabalhando silenciosamente para moldar nossa consciência coletiva. Cada brasileiro, consciente ou não, participa desta grande transformação que nos prepara para a nossa missão planetária. Observe como, mesmo em meio às nossas dificuldades nacionais, o brasileiro mantém características únicas: otimismo, criatividade, solidariedade e uma espiritualidade natural que transcende denominações religiosas. Essas qualidades não são defeitos a serem corrigidos por uma civilização mais desenvolvida. São exatamente os instrumentos que o plano espiritual precisa para executar a missão do coração do mundo. A estratégia é sutil, mas eficaz. Em vez de impor uma transformação dramática, os mentores trabalham através de influenciações graduais que respeitam nosso livre-arbítrio, inspiram lideranças, fortalecem movimentos de caridade, estimulam o desenvolvimento da mediunidade e, principalmente, cultivam uma mentalidade brasileira cada vez mais consciente de sua responsabilidade espiritual perante outras nações. Se você já se perguntou por que o Brasil, apesar de todos os problemas, nunca viveu guerras devastadoras ou conflitos étnicos extremos, a resposta está nessa proteção espiritual especial. Nossa missão é demasiado importante para ser comprometida por destruições massivas. Isso não significa que estamos isentos de desafios. Pelo contrário, eles são parte do processo de fortalecimento necessário para cumprirmos nosso papel. O plano inclui também a formação de uma nova geração de brasileiros espiritualmente mais evoluídos. Muitos espíritos missionários estão reencarnando no Brasil nas últimas décadas, trazendo bagagem evolutiva necessária para liderar as transformações vindouras. Esses espíritos não vêm necessariamente como líderes evidentes, mas como trabalhadores silenciosos que influenciam positivamente seus ambientes de atuação. À medida que nos aproximamos das décadas cruciais deste século XXI, o papel do Brasil como coração do mundo se torna mais evidente e urgente. As crises globais que se intensificam, mudanças climáticas, desigualdades sociais, conflitos ideológicos, exigem respostas que vão além da política e da economia tradicionais. Exigem uma abordagem que integre desenvolvimento material com elevação espiritual. E é exatamente isso que o Brasil está sendo preparado para oferecer. O plano espiritual prevê que o Brasil se tornará gradualmente um centro de referência mundial, não apenas por seus recursos naturais, mas por sua capacidade de demonstrar soluções baseadas na fraternidade prática. Nossas experiências com diversidade cultural, nossa tradição de caridade e nossa espiritualidade naturalmente ecumênica se tornarão modelos para outras nações que enfrentam divisões aparentemente irreconciliáveis. Mas essa transformação não acontecerá automaticamente. Cada brasileiro tem responsabilidade nesse processo. O plano espiritual conta com nossa participação consciente através do desenvolvimento de nossas qualidades morais, do exercício da caridade inteligente e da busca pelo autoconhecimento. Quando nos dedicamos sinceramente ao crescimento espiritual pessoal, contribuímos para o fortalecimento da missão coletiva. Os próximos anos revelarão sinais cada vez mais claros dessa missão em andamento. Veremos surgir lideranças brasileiras com visão planetária, iniciativas de impacto global nascendo em solo nacional e reconhecimento internacional crescente da contribuição espiritual do Brasil para a humanidade. Esses não serão eventos casuais, mas manifestações naturais do plano que se desenrola há décadas. A profecia do Brasil como coração do mundo, pátria do Evangelho, não é um destino distante. É uma realidade em construção. Cada gesto de amor, cada ação caritativa, cada esforço sincero de melhoria moral contribui para essa grande obra coletiva. Somos todos, conscientemente ou não,
participantes ativos na materialização desse plano espiritual, que fará do Brasil um farol de esperança e transformação para toda a humanidade.